vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a este programa que é feito com todo carinho, especialmente para você e também para toda a sua família. A palavra de Deus faz uma associação entre o Senhor Jesus, na figura do noivo, e a sua igreja fiel, na figura da noiva. Tudo aponta para um momento em que se dá o casamento, quando a igreja for arrebatada para o encontro definitivo com o Senhor Jesus nas nuvens e o início da experiência da eternidade de Deus, vivendo em comunhão total com o Pai. Mas um casamento não é construído de uma hora para outra. Há um amor maior que une ambos os nubentes. Há um projeto para ser executado e que direciona para o casamento. Há diversos elementos que devem ser observados na construção e preparo para este momento especial e marcante na vida daqueles que estão envolvidos. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre o livro de Cantares de Salomão, a forma como o Senhor Jesus se revela à sua igreja e os aspectos doutrinários que são estabelecidos nesse projeto do casamento, ou seja, do arrebatamento da noiva amada. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Mônica Médici vai dar continuidade à abordagem do tema Amor e Limites. E olha só, isso é de extrema importância para o relacionamento com os nossos filhos, sobretudo com os adolescentes. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai nos ensinar a introdução do louvor ao lado de Deus, com as posições das notas para a escaleta. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Eveline Ataídes, dentro do tema Os Segredos do Livro de Cantares, vai falar sobre o unguento derramado. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. Muito bem, a gente começa então agora o quadro Lições do Manaim, um quadro que você sabe, ele tem uma importância aqui no programa Anunciando o Evangelho Eterno, porque ele aborda o assunto que foi trazido na última Escola Bíblica Dominical a partir de um bate-papo, de uma conversa que a gente tem aqui no estúdio. E mais uma vez, eu recebo aqui os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para essa conversa sobre a última Escola Bíblica Dominical. Daniel, Sérgio, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Pai do Senhor, Josias, Sérgio, Pai do Senhor a todos. Amém. Daniel, Josias e todos, a paz do Senhor. Vamos lá. Você sabe que a gente sempre que começa esse quadro, a gente começa trazendo algumas participações que são mensagens que nos são enviadas
E para enviar essa mensagem, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Você aponta a câmera para ele, seu aparelho vai ser redirecionado para o WhatsApp e ali no WhatsApp você pode mandar uma mensagem por escrito ou também pode gravar um vídeo como estes que nós vamos passar daqui a pouquinho. Você manda para a gente e o objetivo desta mensagem, dessa participação no programa, é você falar sobre a experiência deste programa para a sua vida. Cada testemunho contado aqui é um testemunho que vai tocar o coração de alguém que assiste ao programa, que sempre participa conosco e que ainda não tinha uma experiência como a que temos com a Escola Bíblica Dominical, né, com esse quadro dentro do programa. Então, eu vou trazer para você aqui algumas mensagens que nos foram enviadas. Uma delas foi enviada por Valdevino Piquízios, ele é de Joinville, Santa Catarina, e ele diz o seguinte: o programa, para mim e minha família, nos edifica, pois mostra o momento profético que vivemos. Aborda sobre temas atuais, como acessibilidade, também abrange o louvor, aula para crianças, etc. Louvado seja o Senhor por este programa. O Valdevino, ele fala sobre os diversos quadros que o programa tem, que, aliás, como você já sabe, nós falamos aqui no início, é um programa que é feito para toda a família. Mais uma participação. A Aurelita Soares da Costa, ela é de Macapá, no estado do Amapá, ela diz o seguinte: que bênção o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que apresenta explicações fáceis para o entendimento da doutrina aplicada na Escola Bíblica Dominical. A Aurelita, ela faz menção, como nós já dissemos aqui também, à Escola Bíblica Dominical e a doutrina que o Senhor tem nos feito viver. Agora, eu vou trazer aqui 2 vídeos para você assistir. São participações de irmãos que fizeram, que apontaram a câmera para o QR Code e gravaram vídeos no celular mesmo e enviaram para nós. Você vai ver os próprios irmãos aqui falando sobre a experiência do programa na vida dessas pessoas. Primeiro nós vamos mostrar o Estevão, que é de Eunápolis, na Bahia, depois a Silviane, que é de Fortaleza, no Ceará. Vamos assistir. Sou Estevão Azaf, da Igreja Cristã Maranata, do bairro de Nabodes, Anápolis, Bahia, do Ministério Pastor Ademir. E no mesmo, também aprendi os mistérios que estão sendo revelados para a igreja nessa última hora, pois em breve o Senhor Jesus vem. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Silviane, eu sou da Igreja do Parque São José, em Fortaleza, Ceará, pastor Adeilton. A experiência que eu tenho vivido com o programa Anunciando o Evangelho Eterno são de ensinos proféticos, onde assim, eu tenho entendido que há um projeto para as nossas vidas, que há uma extensão do amor do Senhor, nos levando a cada dia para estarmos prontos para uma grande festa que em breve acontecerá, que é o arrebatamento da igreja. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a todos aqueles que enviaram suas participações. E olha só, não foram só esses, não. Muitos outros enviaram. Nós aqui escolhemos algumas para trazer aqui no programa, sempre fazemos isso. E você pode participar. Aí está o QR Code ainda para você apontar a câmera do seu celular. E então, participando, quem sabe a sua mensagem vai ser lida ou vai ser mostrada, se você fizer em vídeo aqui, na próxima edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Vamos entrar então no tema, que é o tema que nós estamos estudando. Nós estamos terminando o capítulo 1 do livro de Cantares, né? E é impressionante, porque nós já estamos há semanas tratando apenas do capítulo 1 do livro de Cantares. E diga-se, Josias, quando nós fomos estudar para ver o roteiro para hoje, a quantidade de assuntos nós tivemos que filtrar para poder dar tempo, porque o nosso tempo é reduzido, né, Daniel? Ainda mais o tempo do Josias, do relógio é diferente. O relógio é muito rápido. Anda mais rápido, então, né, Daniel? Nós vamos falar de um pouquinho das tantas revelações da última Escola Bíblica Dominical. Percebam que é um livro que por alguns é rejeitado, não compreendido, e não há como compreender o livro de Cantares se não for pela revelação do Espírito Santo. Verdade. Fora da revelação, é um mero livro poético, com abordagens que até dentro do meio evangélico podem ser consideradas extremas, no sentido de palavras, expressões são utilizadas e tudo mais, né? Mas quando a gente sai dos olhos humanos, da razão, da carne, entra no livro de Cantares pelos olhos do Espírito Santo, aí a coisa glorioso. fica Amém. maravilhosa. Maravilhoso. É uma experiência Glória maravilhosa. Muito bem.
O livro de Cantares, ele fala, dentre outras coisas, da revelação do Senhor Jesus à sua igreja. Ele aborda, no livro de Cantares, nós estamos falando do capítulo 1, né, e estabelece uma linha doutrinária, alguns aspectos doutrinários. Quer dizer, é uma história, ele narra profeticamente, é bom deixar essa expressão bem clara, de maneira profética, uma história de Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva. E eu vou trazer aqui o verso 3, nessa revisão, nessa síntese do capítulo 1 de Cantares, que fala sobre um determinado momento na história da igreja, para a pessoa que está nos assistindo poder entender. Cantares, capítulo 1, verso 3, diz assim: como unguento derramado é o teu nome. Esse texto faz referência profética a que momento da vida da igreja? Um dos mais gloriosos, e chama a atenção porque fala do nome, o teu nome, a noiva falando para o noivo. Ou seja, a igreja dizendo: Jesus, o teu nome é como um unguento, ou seja, uma espécie de bálsamo, um tipo de óleo derramado. Um óleo perfumado. Um óleo perfumado, remetendo profeticamente para aquilo que Jesus fez a partir do sangue que ele derramou na cruz, e que poucos dias depois isto foi consumado com Pentecostes. Esse texto, né? Então ele aponta profeticamente, como o Sérgio fez aqui muito bem a introdução, para o derramar do Espírito Santo. Ali foi o unguento, o Espírito Santo derramado sobre a igreja, este óleo, esta bênção, e a partir daquele momento, por onde esta igreja primitiva passava, ela exalava o perfume da salvação e da ressurreição de Jesus. Glória a Jesus. E outra coisa, quando a gente fala do nome de Jesus, o nome de Jesus, lá João, na visão do Apocalipse ou das visões, o nome que estava escrito, que ele vê, é Palavra de Deus. E Jesus tem diversos nomes. Diversos apostos, né? Exatamente, que estão dentro da palavra, dentro da Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, nós podemos afirmar que não há como alguém viver tudo que o nome de Jesus significa sem uma experiência com o Espírito Santo. Sem ser cheio, sem ser batizado com o Espírito Santo. Sérgio, fica apenas um nome histórico, como foi o nome de personagens, pessoas famosas, né? Fica apenas isso, né? Agora, quando a pessoa tem a experiência desta bênção, quando este unguento, esta bênção é derramada sobre a vida do homem, aí ele vai ter a noção do entendimento, do significado, do valor do nome Jesus, de Jesus. Que sai com essa experiência do nome que está no livro, no papel, está no meio digital e age no coração, vem do céu para transformar vidas, libertar, dar a experiência da salvação. Glória a Jesus. Bom, vocês falaram do derramar do Espírito Santo, né? A festa de Pentecostes, aquele momento que marcou o início efetivo da igreja no seu papel, inclusive, de discernir e de pregar o Evangelho, né? De discernir tudo aquilo que Jesus havia dito no seu ministério. Passaram a entender, porque os olhos foram abertos pelo Espírito Santo de Deus. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 4, fala exatamente sobre isso. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vocês querem comentar esse texto? Apenas uma abordagem que ser cheio do Espírito Santo, aqui foi o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, resultou, entre tantas bênçãos, na manifestação pelos dons espirituais, ou dos dons espirituais. Então, a igreja hoje, ano 2022, e até Jesus voltar,
tem o mesmo Espírito Santo, portanto, ela vive os mesmos efeitos lá do passado. Exatamente, porque a sociedade pode ter mudado. Ficou moderna, né? Ficou high-tech, está tudo certo. Mas o Espírito Santo é o mesmo. O mesmo Espírito Santo, o mesmo unguento que foi derramado sobre a igreja primitiva, está sendo derramado hoje também, preparando esta igreja para o outro momento extraordinário profetizado no livro de Cantares, que é o arrebatamento. Amém. Glória a Jesus. Então, falamos sobre o início da história da igreja, no verso 3. Agora vamos falar sobre um outro momento na história da igreja, que é, já puxando o gancho daquilo que vocês, ou utilizando o gancho daquilo que vocês acabaram de abordar, que diz o seguinte, Cantares capítulo 1, verso 4. Leva-me tu, correremos após ti. Glória a Deus. Essa expressão, ela remete a que momento da vida da igreja? É o momento... Desculpa, não pode falar. Depois eu volto. É porque é tão maravilhoso isso que a gente quer falar. Esta parte desse versículo é a noiva, a igreja fiel, se declarando para o noivo. Então o desejo dela é esse: leva-me tu, eu quero estar contigo. Onde tu estiveres, eu também quero estar. Então me leva. Nós correremos. A igreja tem pressa. A igreja tem pressa desse encontro. A igreja tem pressa dessa festa, das bodas do Cordeiro. Então, veja bem, queridos companheiros, a expressão profética que tem, assim, entre aspas, num simples versículo, um pedaço de um versículo, falando de um momento glorioso, extraordinário, que vai ser o arrebatamento da igreja. E séculos antes de Jesus. 1000 anos antes. Então, quando Jesus voltar, nesse momento final, o mundo não vai acabar quando Jesus voltar. Mas a igreja vai embora, e o Espírito Santo vai ser levado. E essa corrida aqui também, e o levar, é porque a Bíblia descreve, o próprio Senhor Jesus falou sobre isso, que ele não vai vir, Josias, como da primeira vez, 2000 anos atrás praticamente, que ele veio como homem. Ele vai vir sobre as nuvens, com poder e grande glória. Os seus anjos ajuntarão os escolhidos, ou seja, os crentes em Jesus, em todos fiéis, os né? 4 cantos da terra, os fiéis que subirão para o grande encontro com o Senhor Jesus. Então, é o anseio, a igreja quer isso, é tudo que nós queremos, é que Jesus volte. É o desejo, é o clamor dele, leva-me, né? Eu quero ir, quero estar contigo, né? É o amor da igreja, né? Amém. E tudo isso que você falou, Sérgio, toda essa operação da volta de Jesus, um abrir e fechar de olhos. Amém. Né? Será algo que vai acontecer de uma certa forma, ou de uma forma que a igreja vai viver aquele momento, mas o mundo vai ficar sem a igreja e pronto, né? Não há um cerimonial preparado para que a pessoa possa se arruma. Na verdade, esse cerimonial está acontecendo. Está acontecendo. Né, nos nossos dias. Mas por isso que a doutrina é a base de tudo. É o fundamento mais importante, especialmente nesta hora. A gente tem que estar firmado na doutrina, porque não abrir e fechar de olhos. Glórias a Deus, nós estamos aqui na comunhão, na bênção. Se Jesus voltar agora, nós vamos subir, tantos outros milhões ao redor do mundo vão subir. Quem não estiver preparado, abriu, fechou o olho, acabou. Mas eu quero agora, não tem uma outra chance, uma prova final. Não tem segunda época. Não tem segunda época. Você tem que estar pronto e só a doutrina. Glória a Deus. Bom, vamos ler então o verso 31 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que expressa aquilo que você falou na sua abordagem aqui, Sérgio. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade nos céus. Então essa será a nossa experiência de arrebatamento.
Há um outro aspecto no livro de Cantares, também no capítulo 1, que fala de um amor transcendental, um amor que vai além daquilo que o nosso coração tem a capacidade de produzir ou de sentir. Eu vou ler aqui Cantares 1:4, que é o mesmo verso que nós começamos a ler aqui, mas a sequência diz assim: do teu amor nos lembraremos, mais do que o vinho, os retos te amam. Nós estamos falando de que situação e de que experiência da igreja nesse verso? Perceba, Josias, que nós já falamos de duas doutrinas. Uma, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, a volta de Jesus, e agora o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo homem. Não pelo pecado, mas o amor pelo pecador. Então é um amor, e por isso que nós amamos ao Senhor, porque Ele nos amou e entregou o seu Filho. Nós nos lembramos deste amor, porque é um amor que não cessa. Eu perdi meu pai muitos anos atrás, você nunca vai esquecer. Uma pessoa amada, amiga, claro, né? Um pai. Mas não é aquele sentimento, aquela convivência, já acabou há muitos anos, né? Agora, o amor do Senhor é algo diferente, porque ele vai se renovando, não encerra, não vai acabar. E outra coisa, Deus nos amou de tal forma que Ele nos deu tudo, toda a salvação. Glória a Jesus. Interessante, Sérgio Josias, que há uma comparação, não é? Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Então, enquanto o homem não tem uma experiência com o amor de Deus, com a graça de Jesus, com a operação do Espírito Santo, a alegria do mundo, que o vinho aí, esse vinho aí, que está apontado ali, fala da alegria do mundo, dos prazeres desta vida. Ele não tem noção do que é a alegria da salvação através deste amor derramado no coração do homem, que é o Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, a igreja que teve um unguento derramado, ela só se lembra aquilo, ficou do teu passado, né? Não me lembra, as coisas velhas já passaram mesmo. Amém. Então as coisas do mundo, os prazeres desta vida, não tem comparação com este amor, com esta alegria que este amor, que esta bênção do Espírito Santo traz para a vida do homem. E o versículo termina o seguinte: os retos te amam. Então, os fiéis, mais uma vez a igreja, dizendo, né? Dizendo, olha, tu és o amor da nossa vida. Nós nunca queremos nos esquecer deste amor. E nós queremos andar no caminho, na retidão, porque nós te amamos. Glórias a Deus. É uma posição muito definida da igreja do Senhor. Glória a Jesus. Vamos ver a referência do cumprimento dessa doutrina e também a pessoa que nos assiste ter uma noção do tamanho deste amor, né? João, capítulo 3, verso 16, é um verso bastante difundido, bastante conhecido, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observe a expressão, né, Josias e Sérgio, de tal maneira. Então, não se encontrou, por exemplo, a língua grega é uma das línguas mais completas que existe, mas não se encontrou uma palavra ali, um adjetivo, para expressar a grandeza deste amor. Então o Espírito Santo inspirou o apóstolo João a escrever: Deus amou o mundo de tal maneira. Que amor maravilhoso. Né? Porque é o amor que, além de entregar o seu Filho Jesus, é o amor que perdoa pecados, é o amor que liberta, que abençoa as famílias, é o amor que resgata, que tira as pessoas das situações mais difíceis, o amor que livra. É um amor, Sérgio, onipotente. Glória a Deus. É um amor poderoso. Glória a Jesus. Tão poderoso que venceu o maior inimigo do homem, que é a morte.
para nos dar a vida eterna. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ver ainda um outro verso do capítulo 1 de Cantares, para nós vermos aqui, identificarmos a doutrina que ele traz profeticamente. Verso 7 do capítulo 1 diz assim: Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? A que doutrina se refere esse verso? A que palavras de Jesus ele se refere? Esse texto, Josias, a noiva agora, a igreja, né, já se coloca como ovelha. Ela quer o pastoreio dele. Interessante, Sérgio, que a expressão ali, ela não diz mais assim, a quem ama o meu coração, não. A quem ama a minha alma. Glória a Deus. Então, é o amor lá do íntimo. Glória a Deus. É o amor da origem, daquilo que Deus soprou no homem, né? Em Adão, no início, né? da criação do homem. Dize-me tu a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Eu quero estar nessa comunhão. Eu quero estar na comunhão da igreja. Aprisco. Eu quero estar nesse aprisco. Eu quero esse pastoreio. É muito glorioso. Até porque, naquela época do passado, numa sociedade majoritariamente agropastoril, a figura dos rebanhos, das ovelhas, do pastor, daquele aprisco, ou seja, o cercado, o curral, isso era muito presente na vida do povo hebreu, do povo de Israel. E a ovelha, e claro, isso acontece até hoje, a segurança dela estava na presença do pastor. Ela sabia que vinham os perigos, os lobos, os ladrões para tirarem as ovelhas. Ela sabia o seguinte: se eu estiver nesse cercado, no abrigo, com a presença do pastor, eu estou protegida. Estou salva. Estou salva. Era a posição da ovelha. Então, esse pastor, ele veio depois, 1000 anos depois, na pessoa do Senhor Jesus. E nós queremos ser apacentados por ele. Se ele precisar nos corrigir, que corrija. Claro. Com a vara, nos exorte. Agora, nós queremos a presença do pastor e não podemos sair do aprisco. Onde apacentas o teu rebanho. Então, o fiel, os retos te amam. A igreja é fiel, crente fiel, ele não quer viver isolado. Amém. Ele quer estar na comunhão do aprisco, né? Do corpo, Do né? corpo. Da igreja também. Glória a Jesus. Se nós formos falar só sobre ovelha, nós ficaríamos aqui Fica. horas só tratando desse aspecto de ovelha. Mas é tão maravilhoso o fato da Bíblia utilizar esse simbolismo, o símbolo da ovelha, porque essa pergunta, onde apacentas o teu rebanho, eu tenho certeza que muitas pessoas fazem. Amém. Muitas pessoas que precisam, de Jesus estão por aí procurando Ovelha descobrir perdida. ovelha perdida. Cadê o pastor? A alma anseia, né? Minha alma anseia pelo Deus, minha alma tem sede do Deus vivo. E a ovelha, ela é um animal com uma visão muito curta. Muito. Mas ela ouve a voz do pastor muito bem, ela identifica. Então, onde é que o pastor está? Amém. Ele está onde a ovelha sente a presença dele. Glória a Deus. Onde ela está, ela ouve a voz dele, ela sente o seu abraço. O Senhor a sua Jesus diz: as presença. minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso. Elas Bom, me conhecem, delas eu sou conhecido. vamos ver a aplicação profética dessa doutrina que nós vemos aqui, nas palavras do próprio Senhor Jesus, que estão no Evangelho de João, no texto do Evangelho de João, capítulo 10, verso 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Amém. Ele não é um bom pastor, ele é o bom pastor. E um detalhe, Josias e Sérgio, esse adjetivo bom, no original, eu não sou nada especialista em original, mas eu gosto muito de pesquisar, de ler. Mas a gente não sabe disso, não. Esse adjetivo bom, no original, grego é kalos. Ele tem o significado, querido, de maravilhoso. Glória a Deus. O significado no original não é só bom, é maravilhoso
com uma excelência de pastoreio que é único em sua categoria. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja o nível desse Que pastoreio. coisa, hein? Não é? A coisa gloriosa, né? Glória a Deus. Vamos continuar falando de ovelha? Cantares, capítulo 1, verso 8, diz assim: Se tu o não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas. É uma resposta do noivo. Mas quando o noivo responde, e aqui a resposta àquela pergunta que ela fez, onde apacentas o teu rebanho, né? Então, qual a doutrina que nós vemos aqui? Qual a doutrina bíblica mesmo, inclusive, do Senhor Jesus, que nós vemos nessa expressão, sai-te pelas pisadas das ovelhas? Aqui, profeticamente, o Senhor Jesus estava determinando e mostrando por onde as suas ovelhas deveriam andar. Qual seria o rumo delas? Não é um rumo do mundo, não é um rumo da filosofia, do achismo, da religiosidade, mas é o caminho. Jesus é o caminho, não existe outro. Esse caminho vem a partir da palavra de Deus. Segue as pisadas, segue o caminho por onde as ovelhas estão andando. Não é o lobo, não é o leão, não é o urso, não é o bode, não é as ovelhas. Segue a pisada das ovelhas. As ovelhas conhecem o caminho, porque eu sou o caminho, ele é o caminho. Ó mais formosa, é outra expressão de amor do noivo pela igreja. Glória a Jesus. Bom, vocês já abordaram essa expressão, mas nós vamos ler aqui, para que os irmãos confirmem na palavra. João, capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Vamos Glória ler a aqui Jesus. ainda o verso 16 do capítulo 1 de Cantares, para a gente ver uma última abordagem, que diz o seguinte: Eis que és gentil e agradável, ó amado meu. De que experiência doutrinária, de que informação, ou de que doutrina é que esse texto está falando profeticamente? A igreja está falando da experiência que ela tem com o Senhor Jesus a cada dia. Amém. A experiência da comunhão, a experiência de provar deste amor, a experiência da salvação. Eis que és gentil e agradável, ó amado meu. Então ela está dizendo o seguinte: o noivo só me faz bem. A presença de Jesus só faz bem a minha alma, porque ele é o meu amado. Então é a experiência diária da comunhão da igreja com o Senhor Jesus. E agradável porque ele, o noivo, Jesus, tem graça para dar em favor do homem. É a graça salvadora. Então, a doutrina, além de tudo aquilo que o Daniel comentou, da graça. Então, a salvação que nós recebemos, essa bênção que nós possuímos de falar com Deus, de ouvir a nossa oração. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isso não é porque eu mereço, eu não paguei um pedágio, não é porque eu fiz obras grandiosas. Podemos até fazer muita coisa. Agora, a salvação é em decorrência da graça que vem de Deus, que vem do céu, sem que nós a fizéssemos por merecê-la. E um detalhe muito importante nessa relação, Sérgio Josias, do Senhor Jesus com a igreja, ele como noivo celestial, a igreja, eis que és gentil. Então o Senhor Jesus é sempre gentil com a igreja, ele é sempre gentil com o homem, até quando ele vai nos corrigir. É verdade. Quantas vezes o Senhor já falou com você assim: meu servo, eu Maravilha. te amo, não é? Mas eis que é isso aqui, corrige isso, acerta isso, mesmo. mas ele é sempre gentil. Glória a Deus. Nessa Glória a relação Jesus. com a igreja, com o homem. Né? Amém. Bom, vamos conferir. Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom, É dom de de Deus, Deus. é dádiva Glória a de Deus. Deus, é um Maravilha. presente de Deus, né? Bom,
A gente já está caminhando para o final, né? O Daniel fala que meu relógio corre muito rápido, mas na verdade tem uma turma que está atrás das câmeras que fica cobrando da gente esse tempo, até porque a gente tem outras ações e o nosso tempo também ele é definido. E nesse momento de encerramento do quadro, né, sempre a gente dá uma palavra para os nossos irmãos. Eu vou pedir ao pastor Daniel para também transmitir essa palavra, que é uma aplicação daquilo que foi falado na vida do irmão que está nos assistindo. Amados, falamos aqui de coisas gloriosas, maravilhosas, e até nisso nós vimos a graça de Deus por nós. Nós não tínhamos direito a nada disso, mas pela graça gloriosa do Senhor Jesus, nós desfrutamos deste amor, dessa gentileza, desse caminho de salvação. Vivemos na presença de Jesus, na presença dele, através da ação do Espírito Santo, nós temos acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Esse Senhor Deus poderoso expressou o amor dele através do sacrifício de Jesus. Hoje o seu Espírito Santo revela os mistérios para a igreja. Nós temos o apacentar deste pastor celestial. Conhecemos e somos servos do Rei da Glória. Glória a Deus. Nós vamos desistir? Iremos nos subjugar em meio às grandes lutas, investidas e às oposições contra a fé? De forma alguma. A igreja fiel caminha resoluta e por nada é intimidada e detida, porque estamos abrigados e guardados no poder glorioso do sangue de Jesus. Amém. Louvado Glória a seja Deus. o nome do Senhor. Amém. Olha só, a gente mostrou no início do quadro um QR Code aqui e a gente está mostrando outro QR Code. Esse que você está vendo agora aqui na tela, ele não é o mesmo do início do quadro. Aquele do início é para você contar o seu testemunho, a sua experiência com o programa. Mas esse é para você nos ajudar a fazer o quadro Lições do Manaim da semana que vem. O que vai acontecer? Você aponta a câmera do seu celular para ele, vai ser redirecionado para o WhatsApp. Só que ali, quando você for redirecionado, vai aparecer uma questão que nós estamos propondo para você pesquisar na Bíblia e mandar uma resposta para nós, mandar a sua participação ali, o seu comentário para nós desta questão que é proposta. E nós lemos e vamos escolher um ou outro, ou mais de um, para trazer aqui na próxima semana, na próxima edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Então você participa e ao mesmo tempo nos ajuda a fazer a próxima edição. Vamos ler aqui um comentário que foi enviado e que a partir desse comentário, boa parte do que nós tratamos aqui foi inserido no programa. É um comentário da nossa irmã Cibele Cristina, ela é de São Paulo, capital, e ela diz o seguinte: o texto de Cantares, capítulo 1, verso 2, profeticamente, aponta para a igreja primitiva, que recebeu o derramar do Espírito Santo, profetizado também em Joel, capítulo 2, verso 4. Esta igreja foi perseguida, sofreu todo tipo de oposição, enfrentou as fogueiras, as arenas, etc., mas não negou o seu amor pelo Senhor Jesus, pois estava cheia do Espírito Santo. Amém. Então essa é a participação da nossa irmã Cibele Cristina, de São Paulo, capital. Você também pode participar e nós aguardamos e nos ajuda quando você manda, porque nós podemos mensurar o alcance, o entendimento da EBD, o entendimento daquilo que tratamos aqui. Então é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, que está aí na tela, e aí você vai poder também saber qual a questão proposta para a semana que vem e participar conosco. Muito bem, chegamos assim ao final deste quadro do Lições do Manaim. Mais uma vez, foi uma bênção e eu agradeço muito termos tido essa oportunidade, esse tempo aqui juntos. Amém. Pai do Senhor Josias, Daniel e a todos. Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos queridos. Glória a Jesus. Na última edição do quadro Organização e Método, a doutora Mônica Médici abordou o tema Amor e Limites. Esses temas são muito importantes na criação dos nossos filhos. Hoje ela vai continuar abordando este tema, e esse tema traz princípios que os pais precisam equilibrar no dia a dia
da sua relação e também na convivência com suas crianças e adolescentes. Vamos assistir. Cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. No episódio anterior, iniciamos um diálogo a respeito do tema amor e limite e mostramos a partir dos estudos das ciências humanas e sociais que, tanto quanto amar, é necessário impor limites. No entanto, vimos que nessa função de educar e cuidar, os desafios são inúmeros, dentre eles a birra, estratégia usada pela criança para fazer com que seus desejos sejam atendidos. Dando continuidade a essa temática, hoje vamos conversar sobre os benefícios do limite para a formação do caráter dos nossos adolescentes, pois ainda possuem um cérebro imaturo. Observem as imagens. Elas mostram a graduação de maturidade do cérebro e podemos perceber que o cérebro do adolescente, em relação a de uma criança e ao de um adulto, ainda está em processo de amadurecimento. Por isso, precisam dos mesmos cuidados que uma criança menor. Nesta etapa, tem 4 características fortes. Eles são mais impulsivos, agem impulsivamente. Por isso que mesmo que os pais ou responsáveis sinalizem diversas vezes para não ter determinado comportamento, ele repete a ação como se nada tivesse sido dito a ele. E quando questionado por que repetiu o erro, não sabem responder o porquê. Por conta disso, eles precisam ser monitorados, pois não entendem as consequências dos seus atos. A segunda característica diz respeito à inconstância. Eles são inconstantes. Mudam suas escolhas, suas amizades, suas preferências. E por que agem assim? Porque sua arquitetura cerebral ainda não possui estabilidade para a tomada de decisões. Por conta disso, que nós precisamos decidir com eles, não por eles. Eles são mais intensos. Quando gostam de um filme, assistam várias vezes. Se entram na academia, vão mais de uma vez ao dia. Se resolvem fazer uma dieta, eliminam vários alimentos, até os essenciais. E a quarta característica, eles são individualistas. Isso porque é a fase de autoafirmar sua identidade. Querem fazer valer o que pensam, impor suas opiniões e demarcar os espaços que ocupam. Por isso, deixam a mochila no sofá, o tênis no meio da casa, a toalha molhada na cama. E por que agem assim? A ciência explica. O cérebro de um adolescente já possui um sistema límbico amadurecido, quase maduro. Ele está desenvolvido tanto quanto de um adulto. E por que agem assim? A ciência explica. O cérebro de um adolescente já possui o sistema límbico quase maduro, bem desenvolvido. Ele é responsável pelas emoções, enquanto o córtex pré-frontal, que fica no lombo frontal, responsável pelo controle dos impulsos, tomada de decisão, pelo planejamento, pelo julgamento, está em desenvolvimento. Quais os efeitos disso? Temos um adolescente que sente muitas emoções intensamente, como a de um adulto, mas que não domina seus sentimentos, como de um adulto, porque o córtex pré-frontal está imaturo. Então, quando está com raiva, não consegue controlar sua raiva. Aí ele grita com os pais, professores. Quando ama, ama intensamente. E se está namorando e a namorada termina, é capaz de agredi-la. Precisamos acolher nossos filhos, orientá-los, estabelecer o limite num diálogo civilizado. Por isso, precisam da parceria dos pais para que, junto com eles, suportem as angústias e as exigências de uma sociedade competitiva. Por isso, valorize pequenas ações, como passear com eles, fazer um esporte, planejar um lazer, compartilhar histórias, orar,
ler a palavra, cuidar deles, sem esquecer de respeitá-los, tanto para dar liberdade para que seu filho experimente todo o seu potencial, quanto no sentido de dar limites necessários para que ele se torne um adulto consciente de seus atos. Como vemos, não há um sujeito pronto de um lado que se apropria dos conhecimentos prontos de outro lado. Os sujeitos são constituídos à medida que interagem com os outros. Sua consciência e seu conhecimento de mundo resultam como produtos deste processo. Irmãos e queridos ouvintes, os adultos são necessários para os adolescentes, mesmo que isso não seja sempre agradável. Mas ainda que tenhamos medo e achamos que estamos errando porque estamos sendo muito duros, não podemos abrir mão da nossa autoridade e do nosso amor. Que nesse exercício possamos tomar Jesus como exemplo, o nosso mestre, como nos afirma em João 13:3, que nos diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. A escaleta é um instrumento harmonioso e muito versátil, que tem por características a facilidade de transporte e a conciliação entre o sopro e o teclado. A tia Janaína vai ensinar hoje a introdução do louvor Ao Lado de Deus, com a posição das notas direcionado para esse instrumento, para a escaleta. E para conseguir tocar esse louvor, você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. Olá, classes! A paz do Senhor Jesus a todos. Que bom estarmos juntos para mais uma aula. Agora que o quadro Perfeito Louvor está visitando as igrejas, estou podendo ver de pertinho o desenvolvimento de vocês. Como vocês estão tocando lindo! Glória a Jesus! Na semana passada, mostramos os momentos maravilhosos que vivemos na visita da Igreja Lago Sul, em Brasília, Distrito Federal, que está no ministério do pastor Isaías Diniz. Que bênção! Na próxima semana, teremos a participação de uma outra igreja, amém? Agora vamos para a aula? As escaletas estão aí do seu ladinho, prontinhas? Estamos aprendendo a introdução do louvor Ao Lado de Deus. Vamos conhecer a posição das notas. Aqui nós temos o conjunto de 3 teclas pretas e de 2 teclas pretas. E temos nas teclas brancas Sol, Lá, Si, Dó. Agora vamos conhecer a partitura. O louvor Ao Lado de Deus está no tom de Sol maior. Temos o Fá sustenido, o compasso quaternário, 4 tempos para cada compasso. Vai iniciar com 2 pausas, pausa de semínima, que vale 1 tempo, e a pausa de colcheia, que vale meio tempo. Nós vamos ter notas ligadas e já sabemos que a segunda não vai tocar. Aqui no final temos 3 tempos que estará no som da nota Lá e para terminar a pausa de semínima com 1 tempo. Aqui também eu coloquei o dedilhado para facilitar, mas vocês podem ficar à vontade com o dedo que for melhor para vocês. Agora eu vou estar solfejando as notas correspondente aos tempos. 1 e Sol, Sol, Lá, Si, Si, Dó, Lá, Si, Lá, Lá, Sol, Dó, Si, Dó, Lá. Agora vamos ver como vai ficar na escaleta? Eu vou estar contando 1 e, que é o tempo inicial, e nós já vamos direto. Nota Sol com o segundo dedo. 1 e.
Vamos treinar bastante, combinado? Próxima aula vamos ensinar este louvor para o instrumento teclado. A todos, a paz do Senhor Jesus. Você sabe o que é unguento? É a mesma coisa que perfume, mas um perfume com características especiais. Ele era perfumado, de fato, mas ao mesmo tempo ele era oleoso e era usado para perfumar o corpo e também tinha propriedades curativas. No livro de Cantares de Salomão, a noiva declara que o nome do Senhor é como um unguento derramado. E hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Eveline Ataídes vai falar sobre esse tema, o unguento derramado. Eu saúdo a classe de crianças, intermediários, adolescentes e todos aqueles que participam desta aula com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aprendendo sobre o livro de Cantares. Estamos descobrindo segredos maravilhosos revelados pelo Espírito Santo. Estamos entendendo como é glorioso o amor de Jesus, o noivo, pela sua igreja, que é a sua noiva. E hoje vamos aprender mais um ensino importante para a nossa vida espiritual. Eu convido vocês a lerem junto comigo um texto da Palavra de Deus, que está no livro de Cantares, no capítulo 1, no versículo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Vocês observaram no texto que nós lemos que a noiva compara o nome do seu noivo a unguento derramado. Unguento é um perfume muito cheiroso, um perfume valioso. E o que representa esse unguento derramado? O unguento derramado representa que o Senhor Jesus, que é o noivo, derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja, sobre a sua noiva. E nesta aula nós vamos ver como isto aconteceu. O Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, ele deixou para os seus discípulos uma promessa. Ele disse assim, antes de subir ao céu: eu derramarei sobre vós o meu Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. E deu a eles uma ordem: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Os discípulos, obedientes ao Senhor, se reuniram com alguns irmãos e ficaram em comunhão, em oração, aguardando a promessa. E foi então, na festa de Pentecostes, quando eles estavam reunidos, que a grande profecia de Jesus se cumpriu. Quando eles estavam em comunhão em oração, um som forte, como um vento, veio do céu e encheu toda a casa em que eles estavam reunidos. E naquele momento, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas. Eles receberam o Espírito Santo e, como presente também, os dons espirituais. Vejam que maravilhoso! Naquele momento, começou o trabalho da igreja cheia do Espírito Santo aqui nesta terra. E Pedro tomou a palavra, porque algumas pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Pedro, então, cheio do Espírito Santo, anunciou para eles que aquilo que eles estavam vendo era a promessa de Deus se cumprindo, que Jesus derramou o seu Espírito Santo, que Jesus está vivo e que vai voltar para nos buscar. Naquele dia, mais de 3.000 pessoas se converteram, aceitaram Jesus como seu Salvador. Crianças, intermediários e adolescentes, o batismo com o Espírito Santo é isso para nós, é poder para testemunhar, é poder para anunciarmos a este mundo que Jesus está vivo e que Ele voltará para nos buscar. O Espírito Santo nos dá o bom cheiro de Cristo. É o Espírito Santo que nos faz lembrar as palavras de Jesus. É o Espírito Santo que nos santifica, que nos dá poder para vencer o pecado e prepara o nosso coração para o grande dia, para o arrebatamento da igreja. Você pode pedir essa bênção ao Senhor. Deus quer conceder essa bênção ao seu coração. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E o que precisamos para sermos batizados?
Você pode orar com fé. Você precisa aceitar Jesus no seu coração, reconhecer que Ele é o único Salvador. E aí você pode pedir ao Senhor: Senhor, eu quero o Teu Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E a palavra do Senhor fala que tudo aquilo que nós pedimos em oração, o Senhor nos concede. Crianças, intermediários e adolescentes, como um unguento foi derramado, como o Espírito Santo foi derramado ali no dia de Pentecostes, e a promessa se cumpriu, há uma promessa também sobre a vida de vocês. O profeta Joel diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Essa promessa diz respeito a vocês. E se vocês tiverem um coração puro, se vocês pedirem com fé, o Senhor vai cumprir também esta promessa. Vocês vão ver essa profecia se cumprindo na sua vida. Vocês serão cheios do Espírito Santo para anunciar este mundo que Jesus está vivo, que Ele é o nosso noivo, a igreja é a noiva de Cristo e que um dia nós iremos morar com Ele na Jerusalém celestial. A paz do Senhor Jesus. Sabe por que em todas as edições deste programa nós sempre fazemos questão de lembrar de um projeto que é maravilhoso e que tem trazido resultados cada vez mais notáveis? Sabe por que a gente faz isso? Porque você pode se beneficiar desse projeto. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. E olha só como é simples participar. Você vai ter que fazer apenas uma ligação. Essa ligação é gratuita e você pode fazer a hora que precisar. O número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. O que vai acontecer? Do outro lado da linha, a pessoa que vai te atender vai transmitir para você uma palavra da parte do Senhor. Isso é muito importante para a sua vida. E também vai orar por você. E olha só, tudo isso é totalmente gratuito. Você está vendo o QR Code aí ao lado do número? Se você quiser, você pode apontar a câmera do seu celular para ele e seu aparelho já vai ser redirecionado para essa ligação. E olha só, essa ligação é gratuita. Vou repetir isso aqui, tá? E nós não vamos te pedir nada em troca, nenhuma contribuição financeira, vaquinha, oferta, nada disso. É tudo de graça mesmo. E você ainda pode ligar sempre que você desejar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os diversos projetos da nossa instituição? É só acessar as nossas redes sociais. Você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e o aplicativo da Rádio Manaim, que é o aplicativo da rádio que pertence à igreja. Ouça louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e você também pode compartilhar os nossos conteúdos com os seus conhecidos. Aqui no canal da Igreja Cristã Maranata há uma quantidade impressionante de conteúdos. Você pode navegar, tem conteúdo para criança, intermediário, adolescente, para família, tem cultos, tem seminários, tem uma grande quantidade de conteúdos maravilhosa aqui no nosso canal. Mas eu quero chamar a atenção para um conteúdo em especial. É a Escola Bíblica Dominical. Vai ao ar
todos os domingos, às 10 horas da manhã, em ponto. Você não pode perder. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem! Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa Anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.